daí? Tudo bem com vocês? Muito frio aí? Estamos numa semana que parece que a gente já está dentro do inverno, daquele geladão mesmo, né? Bom, eu sou a professora Rosemary e eu vou dar uma disciplina de análise de mercado e comportamento do consumidor. Então, hoje a gente preparou uma aula bem legal, tenho certeza absoluta que vocês vão curtir a beça. Então, tá lá, eu coloquei lá, ó, a minha disciplina. Opa, apertei o dedo aqui. O meu nome, Rosemary Santos Balme, eu coloquei aqui, para quem não me conhece, lá, eu coloquei um basiquinho do meu... Ó, o que eu fiz aqui? Eita, nós! Vamos voltar. Coloquei lá um pouquinho do meu currículo, né? Eu sou jornalista, tenho licenciatura em pedagogia, sou aquelas professoras chatas, né? Que dá aula de português. E tenho uma especialização aí, ó, gênero e diversidade, psicopedagogia institucional, né? Que é para avaliar dificuldades na escola. E hoje preparei uma coisa bem legal, que é o marketing para crianças. Tudo que você precisa saber para criar uma campanha de Dia das Crianças. Lá na frente, a gente vai por etapas, né, aprendendo a fazer análise de mercado, vai estudar o comportamento do consumidor, vai estudar os nossos fornecedores, vai estudar os nossos concorrentes, e a partir daí a gente vai conseguir criar campanhas, né, com informações, muitas informações, né, e é isso que a gente vai começar a ver. Então, eu escolhi um tema bem legal, que é para vocês entenderem, tá? Um marketing para criança é um nicho, que a gente chama assim, um segmento, que é um segmento que só cresce. Por quê? Porque a criança, ela tem o poder do convencimento. Ela convence o pai, convence o avô, convence o tio, convence todo mundo de que aquele brinquedo que ela quer é o melhor. E ela, muitas vezes, na maioria, ela ganha, né? Então, lá, Dia das Crianças e uma breve lembrancinha lá, né? 12 de outubro, que a gente comemora o Dia das Crianças. E tá lá, ó. Todos os anos, data que serve para lembrar que a criança tem que brincar e se divertir. Oh, a gente colocou ali a criança, né? Mas, na verdade, nós adultos, nós adolescentes, também precisamos brincar e nos divertirmos. Correto? Correto. Então, mas hoje a gente vai falar de uma situação assim. Você que vai ser um profissional do marketing, você tem que ter esses insights, né? A gente tem que trabalhar determinados assuntos e todo projeto que vocês forem fazer, que forem solicitados, ou que forem contratados, ou até mesmo aquele projeto que vocês sonham, ele precisa ser feito com muita responsabilidade. As campanhas que vocês vão desenvolver ao longo dessa vida profissional, principalmente se ela for direcionada ao público infantil, ela precisa ser feita com muita responsabilidade e muita ética. Eu coloquei lá, ó, vamos entrar no universo infantil, né? Criança, olha, qual é a imagem que eu coloquei aí? Todas as crianças com tablet na mão. Isso hoje, a gente sabe que a criança, mesmo pequenininha, lá, ó, tem as maiorzinhas, e provavelmente todas elas têm menos de 12 anos, com um tablet na mão. Por quê? Porque hoje elas já estão dentro da tecnologia, elas já nascem, como que é? Digitando hoje. Não é digitando, né? Tem um outro nome. Como é que chama lá? Teclando, ó. Ixi, perdoa a professora aí, que eu ainda não sou meio analfabeta digital. Então, vamos lá, vamos entrar nesse universo? Olha que legal ali, ó. Por exemplo, eu trouxe para vocês imagens, né? Que é para que você assimile com maior facilidade do que eu ficar lendo. Como é que se trabalha numa campanha infantil? A gente tem que trabalhar o lúdico, né? Que é aquilo que a criança conhece, que é aquilo que a criança gosta, e é aquilo que passa a mensagem para os pais que a criança está satisfeita. Então, olha só o que o McDonald's fez. Foi lá e colocou
que toda estratégia de mercado, lá, ó, vinculada a produtos e serviços direcionados à criança. Colocou lá um bebê com batatinha na cabeça. Por quê? É para chamar a atenção que o que é vendido, o McDonald's prepara também lá dentro do seu segmento de alimentação de fast food, a criança também pode comer. E realmente eles têm lá umas papinhas, uns docinhos, molinhos que ele realmente, se a gente oferecer para a criança vai adorar, né? Então, veja, tudo isso vale para a sua marca. Primeiro, você tem que trabalhar com responsabilidade. Segundo, com ética. O que é ética? É respeitando aquilo que é liberado. Se você está trabalhando para o cliente, você não pode usar nenhuma informação, nenhum vínculo de outras marcas, entendeu? Para mostrar a tua. Você não pode fazer similar. Você não pode copiar esse M do McDonald's, por exemplo, e colocar numa outra publicidade. Tá? Isso é falta de ética. Por quê? Porque quem criou essa marca, ela é da empresa, ela foi criada para a empresa, né? E para promover essa empresa. Então, assim, eu posso usar esse M? Você pode até utilizar essa fonte, né? Porém, cada vez que eu olhar um M assim, eu vou lembrar do McDonald's. Então, assim, a ética é muito importante nesse momento, tá? Entenda os papéis de compra. O que a gente quer dizer com isso? Vamos ver lá na frente? Olha lá. Então, lá, ó, de acordo com estudos, 64% das crianças sempre pede para os adultos comprarem alguma coisa. E, geralmente, eles acabam cedendo. Então, veja, o que é entender o papel de compra? Entender o papel de compra é assim, a criança ela tem o poder do convencimento, então ela pede para o pai e o pai vai comprar. Mas, algumas vezes, a mãe vai com a criança, leva a criança junto. Toda mãe diz assim, eu não vou levar você junto, mas acaba sempre levando, se for criança pequena. E a criança sempre acaba prevalecendo a vontade da criança. Às vezes a mãe não tem aquele poder aquisitivo todo, mas ela vai lá, parcela, ela compra no cartão e ela sempre acaba cedendo. Então, assim, eu coloquei ali um exemplo, né, de como estruturar uma boa campanha, por exemplo, de uma escola. Né? Já que a gente está dentro da escola aí, eu trouxe um exemplo assim, para a gente poder entender esse papel, né? Então, a escola, a gente precisa primeiro, o profissional ali de marketing, ele precisa, num primeiro momento, para estruturar uma campanha, né, de marketing, ele precisa vender o produto. Né? Aqui, no caso, ele vai vender a escola. Né? Aí, o que ele precisa primeiro saber? Ele precisa ter toda uma informação antes, né, de optar ou finalizar esse objetivo dele, que é vender a escola. Ele precisa primeiro entender a necessidade da família. Sim, porque, veja bem, eu vou num bairro onde existem escolas estaduais, porém, aquelas pessoas são pessoas carentes, é uma comunidade carente. Né? Então, o poder aquisitivo delas é baixo, a maioria delas tem Bolsa Família. Eu vou poder colocar ou abrir uma escola privada nesse local? Sim, eu vou poder, mas, porém, eu não vou ter o público. Né? Então, eu preciso primeiro entender a necessidade dessa família. Essa família vai ter condições, né, de matricular os filhos nessa escola que é paga? Não. Ele vai optar pela escola pública. Né? Então, assim, a gente precisa entender essa necessidade. Depois, trabalho de marca. Bom, eu não posso abrir a minha empresa, a minha escola aqui, por quê? Porque esse bairro não tem o poder aquisitivo. É triste falar isso? É triste, mas é verdade, porque a gente tem escolas públicas e escolas particulares.
né? Então, eu posso abrir uma escola particular lá onde eu tenho uma comunidade carente? Eu posso abrir, mas as condições daquelas pessoas não vão ser para colocar ou matricular os seus filhos nessas escolas, né? Então, daí eu mudo o meu foco. Eu já preciso ver, primeiro, escolher a região aonde eu vou abrir essa escola. Depois disso, eu preciso ter dados, eu preciso saber, por exemplo, quem são os meus concorrentes? Existe alguma escola particular próximo a esse local que eu quero? Esse local me dá acesso? Ele tem mercado? Ele tem estrutura para receber a minha escola? Ele tem público, consumidor para receber a minha escola? Então, assim, tudo isso tem que ser estudado e planejado com antecedência, tá? E, por isso, nós fazemos pesquisa de mercado. Olha lá, vamos voltar para as crianças, né? A maioria dos produtos consumidos por famílias são escolhidos pelas crianças. Isso a gente já falou, né? Então, olha lá, ó, a gente colocou um dado lá, é um dado que não é muito atual, né? Mas olha lá, 83% são influenciados pela publicidade. 72% associado por personagens famosos. A gente já vai ver isso lá na frente. 42% por amigos, 38% que oferecem brindes e jogos, e 35% por embalagens coloridas e atrativas. Quem será que está nesses 35% das embalagens atrativas e coloridas? As crianças pequenininhas, né, as menores de 5 anos. Aí eu coloquei lá uma estratégia mais usada pela publicidade, que eu acho assim que é bem interessante, que a gente não esqueça, né? Então lá, modelagem social. O que é modelagem social, professora? O brinquedo funciona como um modelo para a criança de se comportar. Opa, de comportamento? Modelagem social, serve de modelo. E aqui eles usaram assim, uma boneca fashion e descolada. Tá, mas nós temos aquela, a gente tem esse segmento de brinquedos infantis para criar, né, bonecos parecidos, que têm o mesmo comportamento, e daí eles trazem, né, tem os bonecos que são mais comportados, tem os desenhos mais comportados, né, que daí também a gente vai ver lá na frente que é por faixa etária, né, que é escolhida essas veiculações, e as crianças, a partir daí, elas escolhem de acordo com o estilo de publicidade que a TV apresenta, que os desenhos apresentam, que os filmes apresentam, que as novelas apresentam. Então, quando envolve o infantil, o modelo social aí conta bastante, né? Contar uma história. O produto se torna o passaporte para a criança participar de narrativas apresentadas no comercial. Tá? Daí aí mostra a criança dentro de um jogo. Bom, legal, né? Você veja, aí já é uma coisa legal, contar histórias. Por exemplo, vários projetos, como a gente vai ver aí na frente do Itaú, por exemplo, é de contar histórias, é de livros infantis, é de incentivar a leitura. Então, as crianças pequenas gostam muito de história. Então, também é um nicho que, olha lá, 69,8% das estratégias de mercado ou de publicidade são utilizadas para convencimento da criança, contar histórias. Aí nós temos ali o consenso social. Consenso social é o que está aqui do lado, ó. Eu coloquei um exemplo para vocês. Essa marca Kids, ela é uma marca que ela quer vender o quê? Roupas infantis. Aí ela monta um grupo de crianças, olha lá, tudo com roupa transada, diferenciada. Por quê? Porque se eu olho um monte de várias crianças reunidas ali, fashion, eu também quero. Olha lá, mãe, eu quero um vestidinho. Se eu uso mais vestido, eu quero vestido. Se eu uso o tênis ali, ó, com a calça de skatista, mais transadinha, assim, mais moderna, eu quero uma também. Eles estão usando, né? Então, assim, o consenso social, ele influencia nesse caso aí, né? E, por último,
o critério de decisão. Um atributo, novo produto, transforma-se na razão para comprá-lo. Exemplo, fala sozinho e anda. Eu tenho um belo exemplo. Está sendo lançado, eu vi uma propaganda, eu achei lindo, de um ursinho que você coloca junto com o bebê para dormir e ele imita assim aqueles passos da respiração do bebê e acende uma luzinha no coração. Então coloca a mão ali, a barriguinha dele vai inflar, né? E daí vai parecer que o bebê está com a mão em cima da barriga da mãe, mas é o ursinho. Então isso é um belo exemplo, é um critério de decisão. Ele faz esse barulhinho e aí, no caso do bebê, na verdade, o convencimento não foi da criança, foi da mãe. A mãe, meu Deus do céu, ele se mexe muito quando eu saio de perto dele, que ele está dormindo, então eu vou colocar esse ursinho. Ele coloca a mão do neném em cima do ursinho e o ursinho fica imitando a respiração da mãe. Tá? Então, assim, veja bem que dos filmes publicitários, em função de sexo e alvo, olha lá, continuando a nossa estratégia. Olha lá, ó. No período de 2 semanas anterior ao Dia das Crianças, em 2010, essa estatística, registrada e analisada, foram, ao todo, 2 horas, 2 minutos e 39 segundos gastos com anúncios publicitários. Um total de 182 peças publicitárias, uma média de 12 minutos de exibição por dia só, com publicidade para as crianças, tá? E aí, ali do lado, onde está esse biscoitinho aí, vocês vão ver que 22% eram dirigidos a um público feminino infantil, 42% destinados ao público infantil masculino e 35% para os dois, para a criança, para a menina e para o menino. Então, vocês vejam que hoje o mercado, olha lá, ó, hoje o mercado, essa pesquisa aqui, a segunda, ó, é de 2024, 89% dos entrevistados disseram que iriam presentear os pequenos. Aí eu coloquei uma tabelinha para vocês terem uma ideia, né? Que quem seria mais presenteado? Em primeiro lugar, os sobrinhos, depois filhos, afilhados, irmãos, enteados e netos. Eu acho que esses netos aí, eles não estão no lugar errado, porque, assim, eu penso no Dia das Crianças, primeiro eu penso nos meus netos. Então, assim, na visão ali do entrevistado, os sobrinhos, para mim, ficam lá, os filhos e os netos vêm primeiro. Então, tudo bem, não vou questionar a pesquisa, né? Mas eu acho que 6% dos netos aí está muito baixo. Foram entrevistados poucos avós. E, além disso, 74% responderam que preferem comprar em lojas físicas. Ah, então tá. O que acontece? Assim, hoje em dia, nós vamos chegar lá na frente e vamos falar que o meio digital, hoje, as compras online estão superando as compras em lojas físicas. Tá? Porém, nessa pesquisa aí, né, do portal Gente Globo, 74% dizem que preferem comprar em lojas físicas. 74% daqueles que foram entrevistados. Tá? E 64% preferem as lojas virtuais. Eu, por exemplo, depois que claro que aí a gente tem que também verificar bem a responsabilidade daqueles sites que a gente acessa, né? Eu compro muito virtual, livro, várias coisas que eu necessito, eu compro virtualmente. Mas aí, olha lá, ó, por causa dos preços menores, variedade de produtos, cupons de descontos, entre outros. Realmente, né? Parece que quando a gente compra na loja virtual é mais barato. Por que é mais barato? É mais barato porque na loja física, lá na frente a gente vai ver que lá nas lojas físicas, né, quando eu vou lá no mercado, poxa, lá eles têm despesas variadas, né? Eles têm funcionários, eles têm luz, têm água, têm
nossa, uma variedade de despesas que eles precisam contabilizar na hora de vender o produto. Tudo isso está agregado ao produto, né? Então, realmente, a loja virtual, ele precisa ali de quem manuseia o computador, o estoque, né? E a partir disso, o que tem no estoque, ele pode vender. Então, realmente, ele vai gastar com a entrega quem paga é o consumidor, logo, para ele tem um ganho maior, né? E não tem todas essas despesas aí, com funcionários. Às vezes tem, depende, né? Porque você vai comprar numa Shopee, por exemplo, é uma potência, né? Então, ele tem que ter cada setor muito bem organizado e tem que ter agilidade, que é isso que eu busco preço, né? Preço e agilidade. Eu quero que o meu produto seja entregue logo. Então, lá em 2022, dentro dessa pesquisa, eles perguntaram o que se destacou mais em presentes para as crianças. Olha lá, 38% roupas, 35% brinquedos educativos, 35% urso de pelúcia, ó, o ursinho que eu falei aí, ó. 23 chocolates, 21 calçados, 18 bolas, 17 carrinhos, 17 jogos de videogame, 16 bicicletas e skates, patinetes e 14 jogos de tabuleiro. Você vê que são brinquedos assim que às vezes, claro que aí a gente tem que diferenciar também a classe social, né? Porque bicicleta, skate não são produtos caros, porém são de um poder aquisitivo que demanda uma renda maior. Opa! Nutra o relacionamento. O que quer dizer isso aqui? Isso quer dizer o seguinte, ó, eu coloquei lá um exemplo para vocês. Qual conjunto não pode faltar? Eu coloquei 3 bebês. Esse relacionamento que eu estou falando aqui, ele é entre família e loja. Por quê? Porque a criança está no meio. Porque a mãe, que o pai, a avó, o tio que vai comprar o presente. Aí, como é que você ganha? Quando eu vejo no outdoor, quando eu vejo numa propaganda, criança, eu presto bem atenção. E tem nenéns ali que são extremamente fotogênicos, que você até tem vontade de adquirir aquele produto. Então, assim, esse relacionamento, pode ver, ó, um grupo de crianças juntas. Isso aqui chama a atenção da mãe, sensibiliza. E a mãe entra na loja porque ela gostou da publicidade. Então, a gente tem que ter esses lances assim, bem, sabe? Para poder chamar quem vai pagar a conta, porque quem paga a conta não é a criança, é o adulto, né? Então, lá, nutre o relacionamento. O Dia da Criança é uma oportunidade para a marca dialogar tanto com a criança quanto com o adulto, tá? Então, aproveita essa data para ir para ir além de uma venda pontual, né? Vamos aproveitar, porque se você consegue trazer o adulto para a tua loja, você consegue fidelizar, é um cliente que você vai ter sempre, né? Então, para isso, guarde os dados do cliente, ou seja, faça lá um cadastro, anote o telefone, né? Dê um brindezinho para ele não esquecer de você, que isso é um lance bem legal, porque dependendo o que ganha, assim, às vezes a gente ganha um chaveirinho. Poxa, cada vez que você olha naquele chaveirinho, você lembra da loja. Então, assim, isso tudo é marketing, né? Então, exemplo, já pode segmentar as ações de marketing apenas para os clientes que têm filhos. Quantos filhos você tem? Você dá um brindezinho para cada criança. A mãe adora quando dá presente para os filhos, tá? Então, só para vocês saberem. Então, assim, vocês têm uma vasta ramificação dentro desse segmento infantil. Meu pai do céu, muita coisa para criança. Praticamente todos os segmentos que a gente conhece, eles são desenvolvidos também uma linha para crianças, né? E aí é aí que entra as criatividades, e aí que entra o lance, né? Então, geralmente, olha lá, a estratégia foge da rotina das empresas, certo? Você vai precisar de tempo, de planejamento, que é aquilo que eu falei, produção para preparar, por exemplo, uma festa temática, decoração de marketing.
Você vai, nós vamos oferecer, vamos fazer uma promoção para o Dia das Crianças. Pô, é legal, né? Eu vejo várias lojas, coloca lá pula-pula, coloca lá piscina de bolinha, enfeita tudo, coloca bandeirinha, coloca bexiga. Então, assim, proporciona um ambiente, né, que é próprio para a criança brincar, e enquanto a criança brinca com pessoas, com cuidadores ali da criança, do ladinho dos brinquedos, os pais gastam. Então, assim, é uma estratégia, né, que faz com que esse dia seja um dia que seja comemorado como a melhor data para ganhar dinheiro. Comece nesse segmento e nesse dia vende mais que no Dia das Mães. Então, a gente precisa, para ser um bom profissional, né, ter estratégias. E essa estratégia ela tem que começar antes do Dia das Crianças, né? E aí a gente conhecer primeiro todas aquelas fases que a gente já passou. Conhecer o nosso público, conhecer os nossos fornecedores, conhecer os nossos concorrentes, estudar muito bem o local, se você ainda não tem, porque às vezes você já tem uma loja, daí a tua estratégia vai ser outra, né? A tua estratégia vai ser para aumentar as vendas, daí o teu propósito, ele é diferenciado. Então, mas será que a criança tem mesmo a noção do que é necessário e o que é supérfluo? E será que ela sabe o preço para satisfazer sua vontade? Claro que não, né? A resposta é clara ali. A criança, ela quer, ela olha, ela gosta, ela pede. Às vezes ela pede por pedir. Ela está acostumada a olhar o desenho. Mãe, eu quero uma boneca daquela. Mãe, eu vi uma boneca daquela. Mãe, eu vi aquele ursinho. Né? E é um belo exemplo, assim, quem tem irmãozinho pequenininho aí de vocês, que é menores, irmãos menores, né? Não é pequenininho, é menores, sabe disso, né? Vai no mercado, pede chocolate, pede doce, pede biscoito, pede refrigerante, às vezes a mãe diz, não. Mas daí no final a mãe diz assim, vou te dar um chocolatinho. Pronto, ela já sai satisfeita do mercado, né? Então é isso, a gente precisa... Eu não sei se vai dar tempo da gente entrar nessa parte aqui, que quando eu disser muito sério, eu vou focar nisso daqui, tá? Então, lá para frente, em outra aula, a gente vai discutir e vai trazer mais exemplos, assim, para que vocês entendam. Mas aí entra a parte de responsabilidade, aquilo que eu falei, da responsabilidade da ética. Então, quais são os limites do marketing? Que isso é muito interessante, lá na frente vai ser cobrado de vocês, tá? Em avaliações... de qualquer forma, como profissional, você também vai ter que conhecer tudo isso, né? Primeiro, você vai ter que conhecer, ali, eu coloquei o ECA, né? Primeiro, você vai ter que conhecer o Estatuto da Criança e Adolescente, para saber quais são os direitos da criança e quais são as responsabilidades dos pais, de todo mundo que está envolvido em relação ao mundo da criança, tá? Então, o Estatuto. Depois, você vai ser um profissional do marketing. Obrigatoriamente, você tem que conhecer o Código do Consumidor, certo? Porque é o Código do Consumidor que vai dizer o que você pode e como vender e como você deve fazer e qual é a responsabilidade que você vai ter com o teu... ai, meu pai. Com o teu... consumidor, tá? Depois a gente tem ali o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária. Bom, eu coloquei ali do ladinho, né, um pouquinho do que traz lá, ó, o código que cita a seção 11, a criança jovem, artigo 37 lá, os esforços de pais, educadores, autoridades da comunidade devem encontrar na publicidade fator coadjuvante na formação de cidadão responsável e consumidor consciente. Diante de tal perspectiva, nenhum anúncio dirigirá apelo imperativo de consumo diretamente à criança. Vamos ver, eu coloquei aqui para vocês o que é um apelo imperativo. Olha lá, ó. Não usar expressões como compre ou peça para seus pais. Porque o que acontece?
Muitas vezes, a influência dos coleguinhas maiores, o coleguinha chega lá com um celular, daí ele chega na escola, o menor diz assim, posso brincar no teu celular, posso fazer um joguinho? Ele diz, não, vai, peça você um para o teu pai, peça um para o teu pai que amanhã a gente joga junto. A gente pode jogar junto, eu jogo no meu, você no teu. É inocente, mas é um apelo de uma criança maior, mas a gente está citando aqui em relação ao apelo do publicitário, tá? Então, daí a gente precisa conhecer também a resolução do CONANDA, que dispõe sobre a abusividade, olha lá, ó, abusividade sobre a abusividade do direcionamento de publicidade e de comunicação mercadológica à criança e adolescente. Há um abuso, né? Determinadas, eu acho que até a forma como fala, né? Normalmente a gente trabalha numa linguagem para o jovem, para a criança, diferenciada. Então, assim, às vezes eu vejo algumas não além do apelativo, eu vejo algumas palavras que são assim depreciativas. E isso é muito ruim, tá? Para uma televisão, para uma propaganda televisiva, ela fica muito feio, né? Porque cada família tem um comportamento e cria o filho diferente. Então, quando você vai elaborar uma campanha, você tem que pensar nesses pormenores, né? Você tem que pensar que precisa verificar a situação da linguagem, né? Você tem que usar uma linguagem que ela não existe linguagem neutra, tá, gente? Não existe linguagem neutra. Existe a linguagem coloquial, que é aquela linguagem do dia a dia que eu estou falando aqui, gente, que eu estou falando para vocês, gente. Essa é uma linguagem coloquial. Por quê? Porque eu não estou falando com senhores. Eu estou falando com um público jovem. Logo, eu tenho que tentar me comunicar com vocês por uma linguagem de fácil compreensão. Você fala, veja bem, alunos do 2º ano, vamos falar sobre o Código Brasileiro. Eu estou sendo muito chata, eu vou ser chata pra caramba. Então, assim, e vocês não são assim, vocês não falam assim. E o professor que está ali dando aula para vocês também não se comporta assim. Eles sabem que a linguagem de vocês é diferente. A gente é meia quadrada em relação à linguagem, porque tem algumas linguagens, por exemplo, da internet, aquilo tudo de abreviado, TB, VD, que às vezes eu demoro para entender o que quer dizer aquilo. Então, assim, eu não sei se isso ajuda ou prejudica na linguagem, né? Porque daí vocês ficam com dificuldade na hora de escrever a palavra, de saber se ela é escrito com acentuação, sem acentuação, se ela é escrito com SC, ou se ela é com CH, ou se ela é com SH. Então, assim, se lixa é com CH, ou se lixa é com X, por conta dessas abreviações, né? Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente vai organizar e a gente vai pensar numa campanha de marketing, tá? E é isso que vocês vão fazer lá na frente. Então, assim, por hoje, o tempo é curto e nós temos bastante coisa, mas a gente pode marcar na próxima aula uma continuidade, ó, porque ainda tenho um conteúdo bem interessante aqui que eu gostaria de trazer para vocês, para que a gente lá na frente, numa avaliação ou até mesmo numa conversa sem conteúdos, né, a gente possa desenvolver na prática aí alguma coisa legal. Valeu, gente? Então, assim, se vocês tiverem dúvidas, anotem, que depois, numa próxima aula, a gente pode bater um papo legal aí, fora disso daqui, e tete a tete, eu e vocês, olho no olho. Beleza? Fiquem com Deus e até a próxima aula.